Olá, é um prazer estar aqui com você nesta apresentação online que eu preparei com muito carinho, no qual eu dou 7 dicas infalíveis sobre diagnóstico e, consequentemente, tratamento dos chakras, porque quando nós conseguimos diagnosticar os chakras com mais eficiência, consequentemente, teremos um tratamento mais eficiente também. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Vanessa, idealizadora do Portal Desperta Luz. O Portal Desperta Luz está ativo desde 2017, oferecendo cursos online na área das terapias holísticas, desenvolvimento pessoal e coach holístico. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha história. Eu estudo terapias holísticas desde os 13 anos, era a minha paixão na adolescência. Todo o dinheiro da minha mesada ia para comprar livros e revistas sobre o tema. Na época eu não tinha condições de fazer cursos, porque não existiam os cursos online, somente cursos presenciais, e na minha cidade não havia cursos nessa área. Então o meu investimento era em livros, em revistas e também através de uma tia minha que gostava muito do assunto, com o qual eu convivia bastante. Dos 13 aos 20 anos, eu tive intenso contato, então, com esse universo, né? Todo o meu dinheiro era gasto, digamos assim, né, com materiais holísticos. Então, eu tive baralho cigano, baralho de tarô, cristais, né, os meus primeiros cristais, eles são dessa época. Tive algum contato com aroma, mas aprofundei há alguns anos atrás. Então, assim, era o meu universo. Aos 20 anos, eu tive uma filha, né, que é uma grande paixão também da minha vida, mas a minha vida acabou tomando um outro rumo. Eu acabei precisando aí trabalhar em outras áreas, né? Trabalhei em rádio, trabalhei em escritório com atendimento ao público, trabalhei como telefonista, trabalhei com artesanato, costurei muitos anos para fora e trabalhei por 11 anos no ensino fundamental da rede pública. Eu era funcionária pública trabalhando como professora. E paralelamente, então, a esses projetos, surgiu o Desperta Luz. Em 2017, eu mergulhei de cabeça novamente nos estudos holísticos. Durante todo esse período, eu continuei utilizando as terapias holísticas, mas em 2017, após uma fase muito difícil da minha vida, eu mergulhei nas terapias holísticas de cabeça, especialmente nos estudos, e aí já com outras ferramentas, né? Estudando bastante a questão da energia sob a perspectiva quântica, fazendo vários cursos online. Eu tenho inúmeros cursos online e continuo estudando até hoje. E após tantos estudos e a aplicação, né, que fez com que eu visse realmente resultados na minha vida, surgiu então a ideia de abrir então este portal. E em junho de 2018 eu deixei então o ensino na escola pública, eu deixei essa carreira para me dedicar exclusivamente aos cursos online e também às minhas redes sociais. Nós estamos aí em diversas redes, como o Instagram, temos o blog, temos Pinterest, temos o Facebook, enfim, nós temos aí presença em várias redes também oferecendo material aberto e gratuito. Surgiu então, após a necessidade ali de estudar, né, um pouco mais esse assunto, a ideia de fazer os cursos online, porque eu percebi que vários cursos, eles não atendiam as especificidades que me pareciam importantes, né? Alguns ensinavam muito bem a teoria, mas não ensinavam muito bem a prática. Alguns não tinham um material muito rico. Então eu resolvi criar o meu próprio material, o meu próprio curso, tentando sanar ali as dificuldades que eu encontrei em outros cursos que eu fiz aí ao longo desse percurso. Este vídeo especificamente falando sobre energia, né, sobre como diagnosticar a energia dos chakras, surgiu dos próprios alunos. Ao longo aí, então, desses anos, eu percebi que os alunos tinham essa dificuldade, né, de entender quando um chakra está em desequilíbrio. Então eu fiz ali esse passo a passo, vamos dizer assim, nessas etapas, para que os alunos tivessem ali uma ideia mais
profunda, né, de como fazer esse diagnóstico. Então, meu intuito é ajudar você que gosta da área das terapias holísticas, né, de repente já estuda alguma coisa, ou já lê, ou vê vídeos sobre o assunto, de entender um pouco melhor como é possível fazer, então, esse diagnóstico através de recursos diferentes. Na verdade, eu diria que esses recursos, eles se somam, né? Quando você utiliza ali todos esses recursos, você tem uma maior chance de realizar um diagnóstico assertivo, uma vez que o campo da energia ele não é muito palpável, nós não podemos ver, nós não podemos pegar, né? Nós podemos somente sentir, e o sentimento ele é muito subjetivo, ele varia de acordo com a pessoa, certo? Então vamos começar. A primeira dica que eu dou saia da visão materialista. Eu recebo muitos alunos que, embora estejam estudando aí, estejam nesse campo de estudo da energia, ainda têm uma visão muito materialista, ou seja, o foco ainda é muito voltado na matéria, naquilo que nós podemos pegar e naquilo que nós podemos ver. Percebam que quando nós falamos em chakras, estamos falando do nosso sistema energético, e a terapia holística ela contempla todas as esferas do ser, o seu físico, o seu pensamento, o seu sentimento e o seu campo energético, porque essas 4 esferas elas coexistem o tempo todo, né? Um não está sem o outro nessa realidade material. Então aquilo que eu penso e sinto impacta no meu campo energético e no meu campo físico. Aquilo que eu trabalho no meu campo energético impacta no meu mental, nas minhas emoções e no meu corpo físico. Então, um está interagindo com o outro o tempo todo. Quando nós falamos em terapia holística especificamente, estamos trabalhando o reequilíbrio da energia com o intuito de impactar nessas outras esferas. Pois bem, se eu tenho uma visão somente materialista, né, aquela visão que considera somente aquilo que eu posso pegar e ver, eu desconsidero essa parte energética que é o foco do trabalho na hora de reequilibrar os chakras e os corpos energéticos. Então eu preciso ter uma disposição, uma abertura para enxergar a vida de uma forma diferente, com outros olhos. De acordo com os estudos, tudo que há no universo tem energia, absolutamente tudo. Isso inclui objetos, pessoas, plantas, até mesmo o reino mineral, como as pedras. Os cristais têm uma energia maravilhosa, é um dos recursos mais potentes em termos de terapias holísticas. Os planetas, enfim, tudo no universo tem energia, e essa energia ela tem uma vibração. Essa vibração cria um campo eletromagnético, e é este campo eletromagnético que está interagindo o tempo todo com tudo, que é o nosso foco de estudo na terapia holística. Então, se eu consigo compreender um pouco melhor essa questão da energia, essa dinâmica da energia, essa dinâmica que diz que tudo no universo vem da energia, eu consigo então ter uma percepção um pouco maior dos recursos que eu preciso utilizar para reequilibrar este campo. Então esse é o meu primeiro convite para que você vá adiante nessa apresentação. Abra um pouco a sua mente, né? Essa visão materialista, ela vem do nosso estudo mesmo, da nossa educação, porque até cerca de 100 anos atrás, a visão materialista era a que predominava, né? Especialmente através dos conhecimentos de Newton, em que só se considerava a matéria como sendo algo realmente pautável na nossa realidade. E há pouco mais de 100 anos atrás, surgiu então os estudos da mecânica e da física quântica, que trazem aí essa perspectiva da energia como sendo parte da nossa realidade. Não quer dizer que nós vamos desconsiderar a matéria, que não existe mais matéria. Não. Neste plano, nessa dimensão da realidade material, a matéria e a energia coexistem o tempo todo, estão sempre ali interagindo. Então, quando eu me aprofundei nesse conhecimento ali
no campo da quântica, né, a partir de 2017, as terapias holísticas que eu havia estudado, tanto na adolescência, passaram a fazer muito mais sentido, porque até então, até mesmo eu colocava muito o meu foco no que era palpável, né? Então, colocava o poder no cristal, colocava o poder numa carta. Hoje eu vejo que não, o poder está na nossa energia, porque tudo emerge da energia. E aquela manifestação ali que eu vejo em forma material, ela é uma consequência da energia. E quando eu modelo a energia, eu consigo impactar então na matéria. Eu sei que é um assunto um pouco complexo para começar esse vídeo, mas é para que vocês compreendam que o foco do estudo da terapia holística ele está na energia. E quanto mais você se abre para essa visão energética, sem desconsiderar a matéria, mais fácil fica perceber quando há algum tipo de desequilíbrio no seu campo e, por consequência, perceber também quais são as ações holísticas que podem ajudar a reequilibrar essa energia. Então essa seria a minha primeira dica para você. Saia um pouco dessa visão materialista e se abra para a visão energética. O segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês, né, seria: pratique em si mesmo. A partir do momento em que você começa a conhecer então as terapias holísticas, começa a conhecer esse universo, não basta simplesmente você conhecer as técnicas, estudar as técnicas sem praticar. Por quê? A partir do momento em que você praticar a terapia holística, você desenvolve uma percepção sobre a sua energia. Lembrem-se que eu falei ali no tópico anterior que é muito importante que você se abra então para esse campo da energia. E para que você desenvolva essa sensibilidade, você precisa praticar em você, né? Então, cada técnica que é apresentada ao longo dos cursos que eu dou, é necessário que o aluno realmente pratique, né? De preferência uma técnica por dia, não várias técnicas em um dia só, porque isso pode causar ali uma sobrecarga no seu sistema. Mas você tem conhecimento de uma técnica, então perceba como você está antes de utilizar aquela técnica. Perceba as sutilezas ali, né? Você pode até de repente anotar, fazer anotações de como você está se sentindo fisicamente, quais são os sentimentos que estão predominando em você antes da utilização de uma terapia holística. E após então a utilização, você pode anotar novamente qual foi o impacto da utilização de determinada técnica ou determinado aroma, por exemplo. Por quê? Porque você não só ampliará essa percepção energética, como também você terá condições de avaliar o impacto de cada técnica no seu sistema. E com isso, caso você tenha interesse em atender outras pessoas, você poderá então saber de uma forma mais assertiva qual técnica utilizar em cada caso, porque você utilizou com você mesma. Então é muito importante que você comece a prática por você, que você comece a prática percebendo qual é o impacto de cada técnica, de cada terapia, de cada recurso no seu próprio sistema. E isso é bastante subjetivo porque algumas técnicas terão um efeito bastante importante, né, que saltará aos olhos. Algumas técnicas você não sentirá tanto os efeitos e é assim mesmo e está tudo bem, certo? O importante é que você desenvolva aí esse conhecimento testando as práticas. E após você testar em você mesmo, também é importante testar com outras pessoas, para que você perceba como esse efeito é subjetivo, como às vezes em uma pessoa uma técnica vai causar um efeito muito forte, em outra pessoa não irá causar um efeito assim tão importante, porque depende muito de fatores que são abordados nos cursos, como intenção, receptividade da outra pessoa e assim por diante. E aí quanto mais pessoas experimentarem essa técnica e você observar então essas sensações, maior será o seu repertório de conhecimento para fazer um diagnóstico assertivo e para fazer um tratamento assertivo. Hoje em dia, né, é possível aplicar várias técnicas à distância.
Então, ainda tem mais esse bônus, eu diria, da terapia holística. Ela não precisa ser somente presencial. Há várias terapias que podem ser aplicadas à distância. E isso possibilita que você consiga ter uma gama, né? Uma gama de ferramentas bastante vasta, uma vez que você poderá observar a reação em várias pessoas, em pessoas diferentes. Então, essa é mais uma dica que eu dou para você. É preciso praticar com você mesmo e também praticar com outras pessoas para que você conheça, então, o impacto da energia no campo eletromagnético, certo? Também é importante, e é uma outra dica que eu dou, né? Não que seja importante, mas que também é uma outra dica que poderia ser interessante para quem está nesse campo, não tem contato com muitas pessoas ou quer exercitar o seu conhecimento, é fazer o diagnóstico de personagens. Então, por exemplo, você assiste um filme e você vê que tem um personagem interessante, você pode se imaginar recomendando alguma terapia holística para essa pessoa, para esse personagem. Então você faz a recomendação a partir do perfil do personagem e depois você confere no seu material de estudo se as características realmente que você identificou e o tratamento que você recomendou estão corretos. Essa é uma outra forma de estudar a energia e tem aí recursos ilimitados, né? Porque nós temos vários filmes, séries, programas de TV que possibilitam, então, esse estudo hipotético, né, no campo das hipóteses, de que caso você estivesse atendendo aquele personagem, aquele ator, aquela atriz, qual seria, então, a sua recomendação de tratamento. Então, é uma outra forma de estudo e de prática bastante interessante que você pode utilizar para ampliar ali o seu conhecimento energético e, por consequência, né, também melhorar a sua capacidade de fazer um diagnóstico assertivo. Uma vez uma aluna, inclusive, me escreveu algo que eu até anotei aqui, deixa eu ler para vocês, né? Por isso que você disse que não adianta acumular conhecimento e não colocar em prática. Porque eu sempre falo isso, essa aluna especificamente estava no nosso 3º curso, mas aparentemente ela não havia praticado, ela somente fez ali o curso, mas não praticou. E no 3º curso ela resolveu realmente praticar. Então, ela me escreveu, né, com algumas dúvidas, porque quando nós praticamos, as dúvidas podem surgir, né, elas realmente surgem na prática, e ela conseguiu constatar o quanto as terapias holísticas estavam sendo benéficas para ela. Então, também não adianta você só estudar sem colocar em prática. Por quê? Porque o estudo ele está ali no campo da mente, mas o campo da energia eu só vou sentir a partir do momento em que eu praticar, em que eu aplicar aquilo que eu estou aprendendo. A terceira dica que eu dou para diagnóstico dos chakras, né, para que seja eficiente, entenda a relação do desequilíbrio dos chakras. O que acontece? Em qualquer curso, né, em todos os cursos, não é possível contemplar todos os tipos de desequilíbrios. Nós temos inúmeros tipos de desequilíbrios e surgem novos estudos e desequilíbrios ao longo do tempo. Então não é possível você contemplar todos. Mas o que é mais importante? Que você entenda como funciona o sistema energético, certo? E como que você entende isso? A partir da característica dos chakras. Então, nos cursos nós ensinamos as características primordiais dos chakras, de cada chakra maior, que nós chamamos, que são 7, certo? Básico, umbilical, do plexo solar, cardíaco, laríngeo, do 3º olho e da coroa, então são os principais. Quando nós equilibramos os principais, naturalmente todo o sistema se equilibra. Então, eu preciso entender as características de cada chakra, entender que cada chakra está relacionado com determinadas partes do corpo. Então, por exemplo, se eu tenho problemas nas pernas, em geral estão relacionados com o chakra básico, que fica bem na altura da pelvis. Se eu tenho um problema na garganta, geralmente está relacionado com o chakra laríngeo, que fica na região da garganta, né? Se eu tenho um problema de dor de cabeça, ele geralmente está relacionado ao chakra do 3º olho ou ao chakra da coroa. Então, identificar as partes do corpo associadas a cada chakra faz com que eu consiga perceber assim, se eu tenho então um desequilíbrio na região da garganta, não importa qual é o desequilíbrio, eu sei que provavelmente ele estará
relacionado com o chakra laríngeo, certo? Então eu preciso trabalhar o equilíbrio desse chakra. Eu não preciso especificamente conhecer todas as doenças e quais são as suas relações com os chakras. Eu preciso só entender esse sistema e essa relação. E um outro aspecto é que também é importante reconhecer quais são os sentimentos que estão ligados a cada chakra. Então, cada chakra tem uma característica específica, né? Por exemplo, o chakra básico, ele está muito ligado à agressividade, à violência, à nossa capacidade de estar presente no aqui e agora, ao medo, ao achar que esse mundo não é seguro. Então, uma pessoa que tem muito medo, né, por exemplo, de andar na rua, ela pode estar com um desequilíbrio do chakra básico. Ele está relacionado também com a prosperidade, então uma pessoa que não consegue manter a prosperidade pode ter um desequilíbrio no chakra básico. Então isso acontece quando eu conheço a característica do chakra. Se eu tenho uma sensação de baixa autoestima, eu não me amo, eu não me aceito, né? Eu sempre me coloco em segundo lugar, possivelmente há um desequilíbrio do chakra do plexo solar, que rege as relações com o eu, né? Então, se eu entendo isso, que esse chakra rege as relações com o eu entendo que os sentimentos de desequilíbrio nesse relacionamento comigo mesmo e com o ego, podem ser oriundos de um desequilíbrio do chakra do plexo solar. Então vejam, eu não preciso saber exatamente qual distúrbio está ligado a qual chakra, mas se eu entendo quais são as partes do corpo, do meu sistema físico e quais são os sentimentos relacionados a cada chakra, eu consigo fazer um diagnóstico e um tratamento bastante assertivo, mesmo que eu não tenha na mão uma tabela ali especificando qual chakra está relacionado com qual desequilíbrio, certo? E esse entendimento eu desenvolvo como? Estudando e praticando. Então nós vamos para a quarta dica, que é estude constantemente. Quanto mais eu estudo, mais eu reconheço então esse sistema, mais eu compreendo como funciona esse sistema energético e mais fácil fica fazer esse diagnóstico. Precisamos ressalvar que quando falamos em terapias holísticas, são conhecimentos passados há milhares de anos, né? Então, 4, 5 mil anos já há registros aí do uso de algumas terapias holísticas, as mais antigas. Esse conhecimento por muitos anos foi passado de boca em boca, especialmente em períodos de perseguição, onde o material escrito precisou ser destruído. E aí o que acontece? Existem interpretações diferentes acerca do nosso sistema. Por exemplo, no livro A Cura Vibracional através dos Chakras, da autora Joy Gardner, ela faz um breve ali percurso histórico sobre a história dos chakras ali ao longo dos anos, né? Então, alguns escritos sugerem que teríamos 3 ou 4 chakras, alguns escritos sugerem que teríamos 8 chakras e assim por diante. Então, é bem diverso ali, seria até interessante consultar esse livro para conhecer ali esse percurso histórico. Mas o que acontece? Apesar de haver interpretações diferentes, o sistema ele tende a ter mais ou menos a mesma característica, certo? E por que eu falo isso? Quando nós estudamos, existem nomes diferentes, por exemplo, para os corpos ou para os chakras, né? Mas a base ali do sistema ela é sempre a mesma, né? Então, às vezes, os alunos me dizem assim, professor, eu aprendi de tal forma, então está errado. Eu aprendi que tal corpo tem o nome tal, então está errado. Não está errado. É uma interpretação diferente para o mesmo sistema. Então, quanto mais você estuda, mais você compreende esse sistema. Um outro aspecto importante a ressalvar é que alguns autores desenvolveram uma metodologia própria, né? A partir ali do seu dia a dia, da aplicação das terapias em várias pessoas, alguns autores desenvolveram uma metodologia específica pessoal para lidar com o campo energético, como é o caso da autora Joy Gardner, como é o caso da Pauline Wills, como é o caso da Barbara Brandt-Hannan, que é a autora do Mãos de Luz, né? Um livro assim que é uma referência. Então, nesses livros há algumas diferenças ali em relação ao campo energético. Então, você não precisa ficar analisando se está certo ou
se está errado. Não, a questão não é essa. E sim que você tenha essa compreensão, né, do sistema, da forma que ficar mais claro para você. Da mesma forma que no curso, nós tratamos então ali das informações, né? Eu trato das informações que foram colhidas ao longo dos estudos, né? Então é a minha interpretação acerca dos meus estudos e nada impede que você crie a sua própria interpretação a partir dos seus próprios estudos. Mas o que é muito importante é que você não pare de estudar nunca. Além desses estudos que eu fiz lá atrás na minha adolescência, desde 2017 eu estudo praticamente todos os dias. E quando eu falo assim, gente, todos os dias, não é um exagero, é todos os dias mesmo. É raro o dia que eu não estou estudando, primeiro porque eu amo esse assunto, segundo porque eu gosto de sempre trazer novidades para os alunos, e terceiro porque isso é necessário para que nós possamos sempre ampliar esse repertório de conhecimento e entendimento sobre o sistema energético, porque ele, por um lado, ele é muito simples, mas por um lado, a complexidade de ser algo que não é palpável, que eu não posso pegar, né? Que eu não posso ver assim, o resultado ali imediato, como é o caso, por exemplo, quando eu uso um remédio, um medicamento para dor de cabeça, eu estou sentindo a dor de cabeça, daqui a pouco a dor de cabeça passa. Quando eu estou utilizando a terapia energética, nem sempre é assim. Às vezes, o resultado ele demora um tempo para se manifestar, porque ele está tratando primeiro a energia, para depois ela impactar no corpo físico. Então, nem sempre é algo que eu consigo enxergar imediatamente. Mas à medida em que aumento a minha percepção, eu consigo então perceber essa sutileza da mudança de energia mais rápido, tanto no meu campo como no campo da outra pessoa. Então manter esses estudos constantemente é muito importante. E também é muito importante manter ali sempre a mente aberta para as novas informações, né? Manter sempre essa mente disposta a conhecer informações novas, a conhecer pontos de vista novos, e você pode absorver esses pontos de vista ou não, ou se você achar que não serve, não cabe para você ou não funcionou para você, simplesmente descarta e continua em frente. Certo, pessoal? Então, essa parte do estudo, ela é muito importante, e também é muito importante, assim, que ao longo ali da sua prática, além de você estudar, então vamos supor que você compre um curso, né? Não basta também só você estudar e você não vai absorver todas as informações de uma vez, porque são muitas informações. Então é importante sempre estar consultando o material de estudo quando você tem alguma dúvida, né? Pesquisando em livros quando você tem alguma dúvida, pesquisando até mesmo no Google se você tem alguma dúvida. Não há nenhum problema nisso, porque são muitas informações. Eu lembro que quando eu fiz o curso de terapeuta holístico, né, eu fiz a minha formação, também eram 10 cursos, como é o caso do nosso curso, né, incluem 10 cursos ali, que são os cursos mais tradicionais, eu diria, dentro das terapias holísticas. Eu comecei a compreender o sistema energético mais ou menos após o 5º curso, porque um curso ele pode habilitar ali você, né? Mas você vai afinando ali o seu conhecimento, a sua prática à medida em que continua estudando. Então é importante que não pare ali somente de repente em um curso básico, por exemplo, mas que estenda esse conhecimento em estudos mais profundos e também que pratique sempre ali para manter esse conhecimento cada vez mais vivo. A próxima dica que eu dou é para que você aprenda a tratar os sintomas do desequilíbrio. Deixa eu tomar uma aguinha para continuar conversando com vocês. Então vejam bem, vamos supor que a pessoa tem um desequilíbrio que não é muito específico. Por exemplo, a TPM, né? TPM é uma queixa bastante recorrente das mulheres. Mas, embora a TPM esteja ligada especialmente ao chakra umbilical, que é o chakra que rege ali o sistema reprodutor, a TPM ela não se restringe somente ao sistema reprodutor, porque ela tem sintomas atrelados a esse sistema. Então, na hora de fazer um tratamento energético,
eu não devo considerar somente ali o chakra umbilical. Eu posso fazer um tratamento voltado, por exemplo, somente para o chakra umbilical, ok? Eu terei bons resultados, mas eu consigo ter um diagnóstico e um tratamento mais assertivo quando eu vou um pouco mais além disso, ou seja, além da questão do desequilíbrio ali do chakra umbilical, eu preciso investigar quais são os sintomas que estão associados a esse desequilíbrio. Por quê? Por exemplo, no caso da TPM, as mulheres têm sintomas diferentes. Umas ficam mais sensíveis e choram muito, outras ficam agressivas, outras perdem o sono, outras dormem demais, né? Então, alguns exemplos ali de sintomas diferentes de acordo com a mulher. Umas têm muita dor de cabeça, eu, por exemplo, tinha muita dor de cabeça, hoje em dia eu não tenho mais, mas eu tinha muita dor de cabeça, né? A minha filha já tende mais a ter cólicas menstruais, então difere muito de uma pessoa para pessoa. Então, além daquele desequilíbrio, eu posso também fazer o diagnóstico do que a pessoa está sentindo atrelado a esse desequilíbrio e fazer o tratamento desses chakras correspondentes, né? Então, por exemplo, se a pessoa, além desse desequilíbrio da TPM, ela tem insônia, ela não consegue dormir, eu preciso então tratar também o chakra do terceiro olho. Se a pessoa tem muita vontade de chorar, muita sensibilidade, né, algo assim quase depressivo, eu posso tratar também o chakra raiz, que também tende a estar enfraquecido nessa situação. Agora, ao contrário, se a pessoa está muito irritada, muito agressiva, o chakra raiz pode estar hiperativo. Então, existe um tratamento daí diferente para o chakra raiz. Então, além de tratar o umbilical que está relacionado ali ao sistema reprodutor, eu também posso fazer um tratamento no chakra raiz de acordo com o desequilíbrio. Então, vejam, eu amplio a assertividade do meu tratamento quando, além de perceber qual é o desequilíbrio, eu também trato os sintomas associados a esse desequilíbrio, certo? Então, essa é uma outra dica que eu dou, né? Além de você tratar ali o chakra específico com aquele desequilíbrio, também investigar quais são os sintomas atrelados a esse desequilíbrio para fazer ali o tratamento paralelo de outros chakras que possam ajudar a restabelecer esse equilíbrio energético e, por consequência, o impacto no físico e no emocional. A sexta dica que eu dou estude a causa emocional das doenças. Eu falo bastante sobre isso com os meus alunos, eu gosto muito de estudar a causa emocional das doenças e também esteve presente assim lá no começo dos meus estudos, especialmente com o livro da Louise Hay, né, que é uma grande referência quando se fala em causa emocional das doenças. Você pode mudar a sua vida. Por quê? Eu tenho ali o desequilíbrio que uma pessoa está apresentando, né? Quando a pessoa busca uma terapia holística, geralmente ela tem um desequilíbrio físico ou emocional, mas quando eu conheço a causa emocional das doenças, eu posso tratar também, paralelamente, aquela causa emocional que pode estar levando àquele desequilíbrio. Por quê? Um desequilíbrio, quando ele se manifesta no corpo físico, ele primeiro nasceu na esfera energética. Em geral, os nossos desequilíbrios físicos estão ancorados no nosso corpo vital, que está ligado às emoções. É um corpo energético que nós não podemos ver, mas ele tende a nascer ali nesse campo vital e se manifestar, então, posteriormente no nosso corpo físico, certo? Então, quando eu conheço a causa emocional das doenças, eu consigo também tratar ali esse campo vital. Então, vou dar um exemplo particular. Eu tive um problema nos joelhos em 2016, no joelho direito, um problema bastante sério que me causava muitas dores. E na época eu pesquisei qual era a causa emocional das doenças. Como eu disse, eu já pesquiso antes de me aprofundar nos estudos. E eu pesquisei e vi que o joelho geralmente ele está relacionado ao sentimento de orgulho. E eu não conseguia me ver essa pessoa orgulhosa, eu não conseguia identificar onde que eu tinha esse orgulho que poderia estar desencadeando esse problema no meu joelho. Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar conscientemente aquilo que está causando um problema, certo? E isso faz parte ali do nosso processo do subconsciente, que nos protege das informações.
Pois bem, eu dizia, não, acho que está errado, essa causa emocional está errada, não, não pode ser. E depois, com o tempo, assim, né, me observando, sem julgamento, sem crítica, eu percebi que realmente eu passei por uma situação um pouco antes que mexeu bastante com o meu orgulho. Eu precisei me submeter a uma situação em que eu não gostaria de ter me submetido, mas eu não pude dizer não. E com isso, né, isso acontece também, né, a energia ela tende a se manifestar um pouco depois de um trauma ou de uma vivência de conflito por muito tempo. E foi realmente isso, né, foi uns 3, 4 meses depois apareceu esse problema no joelho muito intenso e realmente ele estava relacionado com o orgulho. E a partir do momento em que eu comecei a tratar o orgulho paralelamente ao problema do joelho, eu consegui então um resultado mais satisfatório, né? Porque até então eu tomava medicamentos, mas a dor voltava. E quando eu comecei a tratar esse orgulho também, né, com as terapias holísticas e com o reconhecimento mental e com o processo ali de perdoar a pessoa ali a qual eu tinha me submetido, então o problema ele foi sendo sanado, as soluções começaram a aparecer, né, soluções materiais, ou seja, o médico certo apareceu, o fisioterapeuta certo apareceu, né, porque nós também precisamos manter as ações materiais, isso é muito, muito importante, eu ressalto muito nos cursos, sempre permanecer com os outros tratamentos na área da saúde paralelamente à terapia holística, que serve como um complemento, né, certo? Isso é muito importante que fique claro, mas então eu consegui sanar o problema do joelho. Então essa percepção de conhecer a perspectiva emocional da doença ajudou então a sanar o problema físico, e é por isso que eu dou essa dica também, que você estude a causa emocional das doenças. Existem inúmeros livros que falam sobre isso, como eu já disse, Você Pode Mudar a Sua Vida, da Louise Hay, temos Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo, Metafísica da Saúde, uma coleção maravilhosa, Tratado da Medicina Floral, que também é maravilhoso para consulta, e qualquer um desses recursos eu tenho certeza que irá auxiliar a fazer um diagnóstico e um tratamento mais assertivo do nosso sistema energético. E vamos então à última dica, que é: desenvolva a sua sensibilidade energética. Eu quero contar para vocês que lá no comecinho, quando eu comecei a trabalhar, a me aprofundar, né, e mesmo quando eu estudava antes e já aplicava, mas eu não tinha tanto essa percepção da energia, certo, pessoal? Isso se ampliou quando eu passei a estudar esse campo da energia. Então, se você quiser também se aprofundar nesse campo, eu recomendo alguns livros, como O Universo Autoconsciente, de Amit Goswami. Nós temos o Tal da Física, temos Tecido do Espaço-Tempo, A Biologia da Crença, A Matriz Divina. São cursos que ensinam sobre esse campo da energia. Então é interessante você estudar sobre a energia, para que você possa fazer ali um diagnóstico, um tratamento assertivo dos chakras, e também que você desenvolva a partir da observação, da auto-observação. Então eu sempre digo isso porque às vezes as pessoas pensam, né, que quem trabalha com isso já nasceu com essa sensibilidade. Só um minutinho. E realmente existem algumas pessoas que já nasceram com essa sensibilidade, né? Já nasceram com essa percepção energética muito apurada. Não foi o meu caso. Eu sempre fui muito esponja de sentir a energia das pessoas e dos ambientes, né? Inclusive no curso de Feng Shui é tratado aí sobre a questão da energia do ambiente, certo? Eu acabei esquecendo de falar, mas então, além de tratar o seu físico com as terapias holísticas, seu físico, seu emocional, seu mental, você trata também o ambiente com o curso prático de Feng Shui. Pois bem, mas eu não tinha essa percepção da minha energia. Eu sentia, mas eu não sabia muito bem por que eu estava sentindo. Então, você desenvolve a sensibilidade energética à medida em que você passa a se observar.
Então, como é que você faz isso? Comece a observar como você se sente na presença de algumas pessoas. Então, chegou uma pessoa, como você se sente? Se sente melhor, se sente pior, se sente mais alegre, se sente mais triste? Porque esse campo eletromagnético, ele está interagindo o tempo todo. O nosso campo, tanto com o campo do ambiente, e isso é explicado no livro A Biologia da Crença, de uma forma maravilhosa, o quanto a energia do ambiente e a forma como ele está disposto impacta na nossa energia, bem como a energia das pessoas. Os campos estão interagindo o tempo todo. Então, desenvolver essa sensibilidade é você prestar atenção como você se sente quando chega uma pessoa, quando você chega no ambiente, quando você... o impacto que você causa no ambiente, o impacto que você causa nas pessoas. E isso é progressivo também, né? Você começa ali percebendo um pouquinho e isso vai se ampliando. E além disso, existem também os cursos que ensinam a desenvolver essa sensibilidade, que fazem parte do pacote, como por exemplo o curso de terapia energética. O curso de radiestesia também ensina isso de uma forma muito interessante, né? Porque é a sua energia que está ali interferindo no pêndulo. E os cristais, eu diria que em termos materiais, os cristais são os elementos que eu recebo relatos assim dos alunos e das pessoas que utilizam, que tem uma energia mais marcante, mais presente. Então eu realmente recomendo que você comece ali a perceber também a energia dos cristais. Certo, pessoal? Mas esse desenvolvimento da sensibilidade é importante para que você sinta a sua própria energia, ou seja, você vai perceber quando a sua energia está em desequilíbrio e poderá então tomar ações, né, na direção de fazer a correção. E também, se você resolver tratar outras pessoas, se você resolver atender outras pessoas, com essa sensibilidade energética, você consegue sentir o campo dessa pessoa, você consegue interagir melhor. Alguns livros de terapias holísticas abordam isso, a necessidade de você desenvolver essa sensibilidade energética para que você possa interagir de uma forma equilibrada com as outras pessoas, para que você possa realmente colocar ali a sua energia no tratamento de forma a sentir o que a pessoa está precisando naquele momento. Muitas vezes aquilo que a pessoa fala não corresponde àquilo que nós sentimos, e o que nós sentimos é o que prevalece, porque o sentimento ele conversa a nível energético, né? Então muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela diz que ela tem um enjoo, né? Por exemplo, ela tem um enjoo constante quando ela vai falar em público. Então, você pode ali imaginar que há um desequilíbrio no chakra do plexo solar, mas você percebe que há um desequilíbrio também no laríngeo, porque a pessoa ela não consegue se expressar. Aquele enjoo ele é proveniente da dificuldade de expressividade. Então, vamos dizer que a pessoa só dissesse assim, eu tenho um enjoo constante, eu não sei por quê. E na hora do diagnóstico, você percebesse um desequilíbrio no chakra laríngeo. Aí, ficaria então claro se a pessoa depois confirmasse, né? Não, eu fico enjoada quando eu vou falar em público. Percebem que, no caso, a energia mostrou algo que o físico não estava mostrando. Um enjoo não tem nada a ver com a garganta, mas... na investigação energética você consegue perceber isso. Então esse é um exemplo de quando você tem uma sensibilidade energética ou um recurso energético, como a terapia energética ou a radiestesia para fazer um diagnóstico, que nem sempre aquilo que a pessoa fala ou que o físico está mostrando corresponde à limitação da realidade. Muitas vezes existem desequilíbrios em outros chakras que podem estar impactando naquele sintoma físico ou naquele sintoma emocional. E, como eu disse, você vai ampliando ali esse repertório a partir do momento em que você desenvolver a sua sensibilidade. E da mesma forma, é muito importante que você pergunte para as pessoas com as quais nas quais você for aplicar as terapias holísticas, como ela está se sentindo antes de uma aplicação e como ela está se sentindo depois, porque isso também dá pistas para você de como aquela terapia está atuando naquela pessoa, de como aquela energia está atuando naquela pessoa. Então é muito importante você ter esse feedback. Quando eu faço indicações para alguém, eu sempre peço esse feedback, esse retorno, né? Eu sempre digo assim, olha, me fala depois como é que você se sentiu.
Me fala depois se deu certo, se não deu. E o mais impressionante é que geralmente a pessoa tem bons resultados, especialmente com o uso dos florais de Bach, que também estão incluídos no curso. É uma das terapias que eu utilizo, assim, que eu mais tenho feedback positivo, porque as pessoas, assim, geralmente dizem, né, após um tempo, o floral ele leva um tempinho para fazer efeito, mas geralmente, assim, eu tenho relatos bastante interessantes, inclusive no curso de florais tem ali alguns estudos de caso, onde eu falo sobre isso, né, sobre os feedbacks que eu recebi. Então, assim, são realmente terapias muito interessantes e é importante que você tenha esse retorno sobre a aplicação, para que você veja ali o que funcionou e para quem funcionou e assim por diante. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para vocês sobre as dicas. Aí eu dei 7 dicas realmente assim que eu considero de ouro, porque elas foram colhidas ao longo dos meus estudos. Eu não tive essas dicas quando eu comecei realmente com as terapias holísticas. Eu fui colhendo essas dicas a partir da minha observação, da minha prática, da minha auto-observação, dos meus estudos. Então, assim, realmente elas foram criadas ali a partir do meu conhecimento, da minha prática, e eu espero que elas sejam muito úteis realmente para quem estiver aí estudando esse campo das energias.